Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Estamos aqui dando sequência ao estudo da Química e o meio ambiente. E neste momento vamos abrir o nosso terceiro vídeo analisando a questão ambiental associada à química. Ora, essa análise da química ambiental está sendo realizada por meio de um material de estudos, uma ficha de aula em PDF, que você pode encontrar inclusive na descrição desse vídeo. Você pode abrir a ficha, pode baixar, pode imprimir, pode estudar com essa ficha online, analisando os aspectos da química e o meio ambiente. Vamos então à resolução do nosso 11º quesito, uma questão do vestibular da UPE, Química 1, 2008. Lembrando, Química 1 era uma prova para o pessoal de humanas na UPE. As conclusões sobre o efeito estufa no aquecimento global, anunciadas em Paris pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC, revelaram um quadro preocupante sobre o futuro do planeta, caso não sejam adotadas as providências adequadas pelos países responsáveis pelas emissões dos gases estufa. Em relação ao efeito estufa, é correto afirmar que, letra A, as emissões de gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, que afetam o clima no planeta, são exclusivamente aquelas que ocorrem no presente, não tendo importância para o aumento do efeito estufa as emissões passadas. Isso aqui está completamente equivocado, porque todas as emissões de gases de efeito estufa ao longo da história contribuem sim para o efeito estufa. Agora, é bom lembrar que as emissões atuais em excesso provocadas pelas ações humanas têm contribuído para a elevação do efeito estufa, gerando o conhecido aquecimento global. Letra A está equivocada, vamos à letra B. Como consequência do efeito estufa, podemos considerar apenas a diminuição da temperatura média do planeta. Aluno, isso aqui está completamente equivocado. O efeito estufa está associado ao aquecimento do planeta e o excesso de gases estufa produzidos pelo homem tem elevado esse efeito, gerando ao aquecimento global, derretimento das geleiras, elevação do nível do ar. Letra B está equivocada. Letra C. O homem é o principal responsável pelas aceleradas alterações climáticas ocorridas nas últimas décadas, contribuindo decisivamente com a sua prática de produção de riquezas para o aquecimento global do planeta. Realmente, a letra C está correta. Observe que ele não diz, a letra C não diz que o homem é o único responsável, mas diz que é o principal. Sim. E por que é importante dizer que não é o único? Porque realmente existem eventos naturais que contribuem para o efeito estufa. Todavia, a letra C afirma que o homem, principalmente o homem, com suas atividades, tem elevado a quantidade de gases de efeito estufa com a sua prática de produção de riquezas. Realmente, resposta à letra C, mas vamos aqui avaliar a letra D também. O aumento da temperatura do planeta ocorre de forma pontualizada em locais específicos, isto é, regiões que não emitem gases estufa não estão sujeitas às variações climáticas nem ao aumento da temperatura que ocorre em outras regiões poluidores. Equivocado mais uma vez, porque o efeito estufa ele atinge, se estende por todo o planeta, independente daquela região ser emissora ou não de poluição. Todas as regiões sofrem os efeitos da elevação do efeito estufa. Letra E. Os países que não utilizam na sua matriz energética os combustíveis fósseis serão futuramente os mais procurados pelos imigrantes vindos das mais diferentes regiões do planeta para fixarem residências
tendo em vista a ausência total de poluentes em sua atmosfera. Opa! Ausência total de poluentes. Equivocado. Nós podemos dizer que as regiões menos poluidoras poderão ter bem menor nível de poluentes atmosféricos, mas a ausência total de poluentes, letra E, está equivocada. Resposta letra C. E vamos ao nosso 12º quesito. Aqui você encontra uma questão do Enem, vestibular 2011. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera, como por exemplo o CO2 e gás carbônico, que contribuem para o aquecimento da Terra. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é, letra A, aumentar o volume do lixo incinerado. Logicamente, não. Em primeiro lugar, porque aumentar o volume de lixo nunca será solução para questões ambientais, e queimar o lixo também não é solução para a questão ambiental. É bom lembrar que essa ideia usada em São Paulo, ela traz realmente assim alguns benefícios. Você queima o lixo para gerar energia elétrica. Todavia, essa ideia ela deve ser substituída por um outro processo. Você realiza a construção de aterros sanitários. Então, esse lixo, ainda mais sendo lixo orgânico, quando estiver no aterro sanitário, ele vai sofrer decomposição anaeróbica, gerar gás metano, e a queima daquele gás metano, vamos chamar aqui de biogás, a queima do gás metano poderá ser usada para produzir corrente elétrica, produzir energia elétrica. Então aqui o processo não é ideal, porque está incinerando o lixo e lançando gás carbônico para a atmosfera em grande concentração. Se você queimar o gás metano, a quantidade de gás carbônico lançado na atmosfera é extremamente menor. A letra A está errada. Vamos à letra B. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. A letra B tem tudo a ver. Quando você está queimando lixo, gases tóxicos estão lançados na atmosfera. Se você coloca filtros nas chaminés, você poderá ou impedir a emissão desses gases poluentes ou poderá converter esse gás poluente em um gás menos poluente para em seguida lançar na atmosfera. Letra B, então, é a nossa resposta. Mas vamos ver por que letra C não é a resposta. Aumentar o volume do lixo para baratear os custos. Aluno, aumentar o volume do lixo nunca é solução para a questão ambiental. Letra D, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Novamente aqui cai um equívoco enorme. Aumentar o volume de lixo que vai ser queimado, isso jamais será solução para questões ambientais. Letra E, diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. Para todos os efeitos, você continua queimando lixo e jogando gases tóxicos no ambiente. O ideal realmente é a letra B, uso de filtros nas chaminés, nos incineradores, para diminuir a poluição do ar. Letra B, nossa resposta. E vamos ao 13º quesito, uma questão da UPE Química 2. Essa prova Química 2 era aplicada para o pessoal de saúde, curso de medicina na UPE. Prova de 2008. A fermentação anaeróbica da celulose. Atenção, estudante de química. Importantíssimo você focar nessa questão, ó. Fermentação anaeróbica da matéria orgânica. Já falamos muito sobre esse tema. Produz o gás metano, gás de fórmula CH4, que
Importante lembrar que esse gás é um gás combustível, esse gás pode ser produzido nos aterros sanitários e gerar energia elétrica através de sua queima. Importante focar nesse pequeno tema. Fermentação anaeróbica na celulose produz o gás, que além de combustível é muito usado como matéria-prima para a produção de vários compostos orgânicos. Dentre as alternativas abaixo, identifique esse gás. Já falamos na resposta letra C, gás metano. Agora observe, dióxido de carbono é o gás carbônico, é o CO2, ele não serve como combustível. Anidrido sulfúrico, um nome muito técnico, muito específico, é o SO3. SO3 não é um gás produzido pela fermentação anaeróbica da matéria orgânica. SO3, inclusive, é um dos gases que gera acidez na chuva. SO3, o gás de enxofre, o óxido de enxofre. O acetileno também não está associado, não é, à decomposição anaeróbica da matéria orgânica, e o gás oxigênio não é um gás combustível. Aliás, ele é o chamado comburente. Questão 13, resposta à letra C. Avançando então para o 14º quesito, Enem 2010, primeiro de aplicação. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume, líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos, foi recuperado. O lixão foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado. Ação muito importante, converter lixão em aterro sanitário. Inclusive, em 2003, mês de abril, eu sou pernambucano e Pernambuco, no Brasil, é o primeiro estado em que todos os lixões já foram transformados em aterros sanitários. Abril de 2023, parabéns ao nosso estado, Pernambuco. Seguindo o texto, então o lixão foi transformado em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistirem. Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto? A letra A diz: o lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. Não, o aterro sanitário não faz incineração do lixo. Pelo contrário, o lixo é enterrado de maneira controlada. Esse lixo enterrado, a matéria orgânica sofre decomposição anaeróbica, gera gás metano, e a queima daquele gás metano pode ser usado para a geração, a queima pode ser usada para a geração de corrente elétrica. Letra A está errada. Letra B, o lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocada calvígie. A letra B não atende àquilo que é solicitado. Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso? Isso aqui não torna o aterro sanitário mais vantajoso. Vamos à letra C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, sim, e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado. Observe, quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso? E aqui está a maior vantagem do aterro sanitário. Lixo orgânico e inorgânico é encoberto, então não tem contato com a atmosfera, não haverá essa poluição a nível de atmosfera. E o chorume, que poderia contaminar o solo e o lençol freático, ele é canalizado e tratado, é neutralizado esse chorume. Sim, a letra C é a nossa resposta. Letra D, o lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico. Não é esse o objetivo do aterro sanitário, evitando a formação de chorume. Não, ele não evita a formação de chorume, apenas o chorume ele é canalizado, ele é tratado. Não se permite que o chorume venha contaminar o solo, os lençóis freáticos. Letra D está equivocada. A letra E, o lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos. Essa aqui não é uma vantagem associada ao aterro sanitário. O aterro sanitário não tem como foco a descrição da letra E
Ficamos então realmente com a letra C sendo a nossa resposta. Temos então aqui uma questão muito importante, 15º quesito, último quesito desse material de exercícios em PDF, questão da UPE, SSA 1, Essencial Vestibular, seriado em Pernambuco, prova de 2013. O ozônio O3, de massa molar 48 gramas por mol, informação essa que não pertence à análise ambiental desse momento, apresenta temperatura de fusão de menos 92,3 graus Celsius, temperatura de ebulição menos 111,7 graus Celsius, nas condições normais de temperatura e pressão, é a sigla CNTP. Bom, a sua molécula possui comprimento de ligação oxigênio de 127,1 picômetro, ângulo de ligação OOO, o ângulo de ligação entre os átomos de oxigênio de cerca de 5,8 graus, apresentando um momento de polo molecular resultante. Quando nós temos momento molecular resultante diferente de zero, quer dizer que o ozônio é molécula polar. Todavia, todas essas narrativas não estão ainda associadas à questão ambiental. O ozônio atmosférico é constantemente consumido e regenerado na alta atmosfera por meio da reação de átomos livres de oxigênio com as moléculas do gás de oxigênio. O ozônio possui algumas aplicações tecnológicas de interesse para a saúde pública. A seguir são feitas algumas considerações sobre o ozônio. Primeira consideração: na temperatura ambiente, o ozônio é uma substância gasosa, correto? E a diminuição da sua concentração na alta atmosfera está associada a problemas ambientais. Item incorreto. Aluno, que questão ambiental é essa associada ao ozônio? Ora, você sabe que o ozônio, ele pertence a uma camada de gases chamada ozonosfera. Camada de gás ozonosfera, essa que fica na estratosfera. Acontece que a camada do ozônio, ozonosfera, ela é responsável por filtrar parte da radiação ultravioleta que chega ao nosso planeta. O que está acontecendo atualmente? No homem tem lançado gases que aceleram a decomposição do ozônio, diminuindo a concentração do ozônio na alta atmosfera. Essa redução da concentração de ozônio é popularmente chamada de buraco na camada de ozônio. Na verdade, não é um buraco físico real, uma cratera na camada de ozônio. Diminuição da concentração do ozônio atmosférico. E isso faz com que uma maior quantidade de radiação ultravioleta chegue até as pessoas, gerando inclusive um aumento da questão do câncer de pele. É bom lembrar que esses gases que não têm lançado na atmosfera são CFCs, clorofluorocarbonetos, são os gases que têm acelerado a decomposição do ozônio, reduzindo sua concentração. CFC é aquele gás usado em aerosol, spray, desodorante, gás de geladeira, gás de ar-condicionado, CFC, clorofluorocarbonetos, gases que corroem a camada de ozônio. Mas o item 1 está verdadeiro. Item 2. O ozônio é uma substância não poluente, responsável pela retenção de parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. O item 2 não está correto, porque o ozônio pode ser poluente ou não. O ozônio não é poluente se estiver na estratosfera. Se estiver na ozonosfera, lá o ozônio não é poluente. Mas se o ozônio estiver em contato com os seres humanos, o ozônio é sim um gás poluente. Então, realmente, ele é um gás que filtra a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Mas esse item está incorreto ao afirmar que o ozônio simplesmente não é poluente. Mas ele é sim um gás poluente quando está em contato com os seres humanos. É um gás perigoso para a vida humana. Item 3. O ozônio é utilizado em alguns locais no processo de tratamento da água
para desinfetar e remover odores indesejados. Realmente, o ozônio ele é utilizado no tratamento da água. Existem ozonizadores de água para tratar a água, desinfetar, remover odores. Essa é uma importantíssima aplicação do ozônio. Lembrando que se esse ozônio ficar livre aqui na atmosfera, né, próximo junto aos seres humanos, ele é tóxico. E mesmo assim, o ozônio ele tem grandes utilidades como tratamento da água. Item 3 está correto. Então, ele pergunta aqui o quesito: está correto o que se afirma? A PNV, afirmativa 1, afirmativa 3, resposta letra E. Letra E, a resposta ao nosso 15º quesito. Sendo assim, estudante, nós chegamos ao final do nosso terceiro vídeo envolvendo a análise da química ambiental. Lembrando que essa sequência de aulas sobre química ambiental prossegue. E quero então convidar a você, estudante de química, a presenciar os nossos próximos vídeos acerca da análise da química e do meio ambiente. Foi um prazer estar com você em mais um vídeo e aguardo todos vocês nos nossos próximos vídeos analisando a química ambiental. Até lá, estudante de química!